Fala galera, beleza? É impressionante. O Inter é eliminado da Copa do Brasil. E o que isso afeta o Grêmio? A gente precisa analisar esse contexto. Eu não queria abrir esse vídeo aqui falando do Inter ter sido eliminado pelo Globo na Copa do Brasil na data de ontem. Não era bem adequado falar sobre isso agora, até porque o Grêmio também foi eliminado pelo Mirassol na Copa do Brasil na primeira fase, ou seja, os dois clubes foram eliminados na primeira fase. Mas o que isso afeta o Grêmio? O que o Grêmio precisa tirar de proveito dessa situação? Ou melhor, como que isso pode favorecer o Grêmio no Clássico Grenal que vai vir agora? Como que chega aos dois clubes? É essa situação que precisa ser levada em contexto, ser analisada, porque é trágico o que está acontecendo com o futebol gaúcho, principalmente com as duas equipes. Se eu falar sobre o Juventude, ainda colocar o Juventude nessa pauta, lembrando que o ano passado o Juventude escapou também do rebaixamento, nós teríamos os três clubes rebaixados. Deixa eu falar isso aqui com vocês, mas eu preciso de uma ajuda antes, né? Dá o like para mim aqui, se inscreve, porque todo mundo está pedindo que eu precise falar isso no início de um vídeo de análise. Então dá o like aqui, se inscreve no canal, faz a gente crescer cada vez mais. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo que esse vídeo é um apoio da PicPay, tá? Um banco, né? Um aplicativo com banco que vocês podem fazer pagamentos, fazer Pix para ele, fazer pagamentos de boletos, recarga de celular, e vocês vão ganhar cashback de volta. Só no fato de vocês se registrarem no PicPay através desse link, vocês já vão ganhar R$10 de cashback. Só por esse fato, o meu código vai lhe dar R$10 para fazer isso. Então aproveita e já se inscreve ali que tá tudo certo. Então vocês já estariam apoiando o canal novamente. Além de dar o like e se inscrever, vocês ainda vão ter uma conta com cashback disponível já com R$10 na mão em primeiro momento. Vamos lá então, porque eu quero falar com vocês o seguinte. O Inter foi derrotado ontem. Eu não vi o jogo, eu vi alguns lances, eu não sei nem a escalação do time do Inter, só que eu preciso falar a respeito disso, analisando o futebol gaúcho no contexto, e já trazendo para o nosso lado aqui, para nós gremistas. Porque é impressionante como o Inter consegue tentar copiar o Grêmio em todos os quesitos. Desde o Grenal do 5-0 em 2015, que o Inter não consegue se aprumar. Quando ele tenta copiar o Grêmio. Por exemplo, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio foi campeão da Libertadores, o Grêmio foi campeão da Recopa, o Grêmio é tetracampeão gaúcho, o Grêmio é campeão da Recopa gaúcha, e o Inter parou no tempo a partir dali. Mas o Inter bateu na trave na Copa do Brasil, assim como o Grêmio foi campeão, e em seguida o Inter bateu na trave. O Inter bateu na trave para ser campeão brasileiro. Estava se estruturando, mas não conseguiu. E aí eles resolveram mudar toda uma ideia de futebol. Isso a gente precisa entender e estudar o que isso está levando, né? O que isso afeta para o Grêmio. Esse é o contexto dessa análise. Porque serve para a dupla Grenal entender que o futebol gaúcho está indo por um lado de uma rivalidade que chega a ser pessoal isso. A dupla Grenal não pode se preocupar com que a torcida está tirando sarro uma da outra. Se tu começar a ter atitudes para mostrar para a tua torcida que tu está fazendo algo para tirar sarro do Grêmio ou do Inter, acaba caindo no que está acontecendo agora. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio foi rebaixado do Campeonato Brasileiro, o Inter bateu na trave para não ser rebaixado, né? O Inter não bateu na trave, porque o Inter... eu vou dar aqui a real assim, se o Inter perde o Grenal naquele jogo que perdeu, que venceu por 1-0 com o gol do Tyson, se o Inter perde aquele jogo, o Inter estava rebaixado e o Grêmio estava liberado. O Grêmio estava na Série A. Se o Inter tem uma derrota a mais, vamos dizer assim, o Inter tinha sido rebaixado. Esse é o contexto, esse é o negócio. Ou seja, a diretoria que estava o ano passado do Inter é a mesma que está agora. E aí eles mudaram o treinador para poder fazer uma situação de modificar o futebol. O Grêmio está tentando fazer isso porque o Grêmio caiu, manteve o treinador, manteve a diretoria, né, o departamento de futebol, e aí agora o Grêmio resolve mudar o treinador. Tirou o Mancini e entrou o Roger.
O Roger é da casa, organizou o time do Grêmio em 2015, 2016, fez aquele baita trabalho, e aí agora o Roger fez uma vitória, perdeu o segundo jogo para o Mirassol, porque acabou não treinando, o contexto dele foi diferente, o time que ele treinou era para o Grenal, e aí não teve o Grenal, e aí perdeu um jogador principal e resolveu montar o mesmo time que ganhou o primeiro jogo, mas e aí ele se perdeu nas mudanças, nas substituições. Parece que o Inter fez a mesma coisa. E aí agora se noticia que o Inter vai mudar todo o seu departamento de futebol e toda a sua comissão técnica, ou seja, está repetindo o que o Grêmio está fazendo. Então, eles estão tentando ser campeão da Copa do Brasil, tentar ser campeão brasileiro, eles estão fazendo os mesmos fiascos, ou seja, tomando goleada, né, perdendo para times de pouca expressão, estão repetindo o que o Grêmio está fazendo. E aí até nas redes sociais eu brinquei, cara, tu tava querendo dizer que o Grêmio não pode tirar, a torcida do Grêmio pode tirar sarro do Inter que perdeu pro Globo, que ninguém sabe, que não tem nem divisão, porque o Grêmio perdeu pro Mirassol, que é de terceira divisão, e porque o Grêmio tá na Série B, mas só um pouquinho. Vamos se ligar no momento que vocês estão vivendo. Não posso tirar sarro que vocês estão copiando. Os vexames são iguais. Os dirigentes não conseguem fazer nada a não ser um olhar para a cara do outro, repetir o que o outro está fazendo. Vão os dois cair. E aí eu coloquei, se a pessoa mandou para mim, mandou uma mensagem assim, quando é que começa a Série B mesmo? Aí eu respondi, te preocupa mesmo quando começa a Série B? Porque em 2023 e botei pontinhos. Certamente, do jeito que o Inter está conduzindo, vai cair também. O que o futebol gaúcho tem agora? O que está acontecendo no futebol gaúcho? Sabe o que eu estou vendo? O Grêmio e o Inter estão caindo, o Juventude bateu lá embaixo, que foi no primeiro ano da subida dele. Mas vocês lembram que lá no Nordeste, o Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico, Santa Cruz, sempre um cai, o outro sobe, um cai, o outro sobe, e ficam naquele vai e vem, aquela gangorra. Eu estou vendo que vai acontecer com a dupla Grenal de novo. De novo não, primeiro vai acontecer isso. Lá em cima, o Ceará e o Fortaleza estão no topo do futebol brasileiro. Grêmio e Inter vão ficar oscilando. O Inter não caiu. Cara, vai. Do jeito que tá, vai. O Inter não perdeu porque o Tyson não estava no jogo ontem. Não foi isso. O Inter perdeu por outros motivos. E o Grêmio está perdendo por outros motivos. Porque o Grêmio não tem pulso firme, o Grêmio não tem uma administração de vestiário forte. Talvez agora comece a caminhar. Talvez agora com essa equipe que chegou com o Roger, talvez engrene. Mas ainda tem umas peças que precisam ser mudadas que ficaram do rebaixamento. O Grêmio não mudou ninguém. Do time titular do Grêmio mudou 3 peças. Um lateral esquerdo, o lateral direito. Agora mudou o lateral esquerdo, né? Que ganhou a titularidade. Então são 4. Um lateral esquerdo, um lateral direito, um zagueiro e o extrema. O resto é o mesmo time. Vai ter mudança da onde? O lateral esquerdo foi um acréscimo. Cara, o nosso nível tá tão mal, tá tão lá embaixo, a nossa régua, que um lateral esquerdo que só cruza a torcida tá encantada com ele. Um cara que não consegue marcar, que ainda tem deficiência, tem 24 anos, já jogou Série B, mas tem deficiência em marcar e precisa ser treinado para isso. Pode se tornar um grande lateral, mas ele está recomeçando com 24 anos num clube que está na Série B. Mas o Grêmio é um grande clube, sim, conhecido mundialmente. Mas olha o que aconteceu. A mesma diretoria que foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão do mundo em 2017, e em 2021 bota o time na segunda divisão. E sabe o que é pior? Tu não vai conseguir disputar um torneio, uma competição fora do Brasil em 2023. Porque tu foi eliminado da Copa do Brasil. Tô sendo pretensioso, o Grêmio ganhar a Copa do Brasil para entrar numa Libertadores no ano que vem? Poderia. Tem vários casos aí de clubes que venceram. Poderia. Por que não? Só que assim, o que essa diretoria do Grêmio está fazendo é exatamente o Inter está repetindo. O nosso futebol, se não se juntar para todos o contexto de crescimento e não pensar na torcida que está tirando sarro uma da outra, porque é isso que está acontecendo. Os dirigentes estão tentando responder para a torcida.
O Grêmio tá com a sina, com a cabeça que tem que vencer o Campeonato Gaúcho. Para quê? Para tirar sarro do Inter, que um time de Série B venceu o time da Série A, que foi campeão, que o time de Série A não conseguiu ser campeão. Não pode pensar dessa forma. Tu tem que pensar em atingir teus objetivos. O objetivo é ser campeão gaúcho? Tá bom. O que o Campeonato Gaúcho te traz de benefício? O que o Campeonato Gaúcho te dá de benefício? Ele não te traz nada. Te dá 13 milhões de reais na conta. Jogadores lesionados. Tem jogador que com lesão no joelho. O jogador para por 4, 5 meses. Eu já falei aqui no vídeo anterior, por que não usa o Campeonato Gaúcho de laboratório? Deixa o Inter vencer, deixa o Juventude vencer, deixa o Caxias vencer, dá uma taça pros caras, faz laboratório. O Grêmio é muito grande do que disputar um Campeonato Gaúcho. E eu falo a mesma coisa pros colorados, eles não precisam. Mas é uma rixa que existe há anos, precisa ser mudada isso. E isso precisa mudar da onde? É cultura. O Atlético Paranaense fincou o pé, desde 2017 ele não disputa o Paranaense. O Campeonato Paranaense ele participa, ele faz laboratório com os jogadores. Por que o Grêmio não pode fazer? E o Atlético Paranaense de 2017 para cá ganhou o quê? Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, vem ganhando títulos. Eles não ganharam título só em 2020. Eles ganharam o título de lá para cá. E o Atlético Paranaense tem nomes, grandes nomes, jogadores de alto nível, que for seleção brasileira, são campeões mundiais. Não tem. O Grêmio tinha um baita de um time em 2021. O que aconteceu que não deu certo em 2021? É o que continua acontecendo agora. A diretoria não tem pulso, a diretoria não consegue trabalhar, não consegue organizar isso aí. Isso é falta de comando no departamento de futebol, isso é falta de comando do vice-presidente. Tudo conta com isso. E o presidente só fica delegando, esperando para ver o que vai acontecer. Deu um problema, tá bom, amanhã a gente resolve. E aí como que tu vai esperar para amanhã para resolver um problema, um incêndio que começou hoje? Tu tem que apagar ele agora. E é por isso que o Grêmio caiu. Se tivesse feito as mudanças lá com o Thiago Nunes, o Ceará com o Thiago Nunes vai disputar Libertadores, meu amigo. E a gente está aqui na Série B. Vai dizer que o Thiago Nunes é ruim? Ele pegou um time mediano do Ceará com Lima de armador e levou para a série, para Libertadores. Lima, que era do Grêmio, o Grêmio devolveu, mandou de graça para o Ceará. É análise de futebol, sim. O Grêmio não sabe fazer futebol. Essa diretoria que está aí não sabe fazer futebol. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com um time azeitado, como se fala, pelo Roger, que veio trazendo um time do Filipão, ele organizou, montou um sistema. O Renato com o Valdir Espinosa organizou o time do Grêmio. E aí o Valdir Espinosa depois foi para um outro setor para trabalhar. Ali é que mudou tudo. E aí quando se perdeu o Valdir Espinosa, perdeu o departamento de futebol lá, que aqueles caras que foram campeões da Libertadores que saíram, e aí a coisa começou a degringolar. Por quê? Porque quem conhecia saiu. E vai trazer os caras de volta agora, não consegue, porque existe problemas internos. O Grêmio está tentando contratar, quer dizer, o Grêmio tem indicação do lateral direito Edilson para trazer de volta, que é um líder, um cara que tem condições de incendiar o vestiário para fazer com que mudem o pensamento de derrota para vencedor, mas tem duas pessoas que não gostam do Edilson. Não, o Edilson não vai ajudar tecnicamente, mas não precisa ajudar só tecnicamente. Nós ficamos 3 anos com o Marcelo Oliveira de banco de reserva. E ajudava dentro do vestiário. É isso que eu estou falando. O futebol é além do que tu está pensando só na técnica. E aí tu foi lá e trouxe o Benítez, porque tu viu que o Benítez deu 3 pifadas no jogo Grêmio e São Paulo, que o Grêmio venceu o São Paulo por 3-0. E o grande treinador, isso foi na entrevista, o grande treinador retirou ele do jogo, por isso que o São Paulo não venceu o Grêmio. Não, meu irmão, São Paulo não caiu por detalhe. E ele e o Benítez só conseguiu dar 3 pifadas que os atacantes não fizeram gol porque o time do Grêmio era ruim.
todo mundo entrava na área do Grêmio. Esse é o grande detalhe do Grêmio. Falta, e o Grêmio precisa se organizar. Precisa entender de uma vez e não ficar delegando. Ir direto no ponto. Precisa fazer rupturas, faça. E o futebol gaúcho é uma repetição, é uma competição de dois clubes que vão acabar. Olha o que eu estou falando, o Grêmio capaz do Inter ser rebaixado e o Grêmio nem subir. Em 2023 a gente tem a dupla Grenal junto com o Juventude. Talvez o Juventude ainda caia também na Série B. Olha só que ridículo que ia ser. Estou falando aqui, não sei se não vou me arrepender. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Aqui é Grêmio.